Olá, meu povo! Estamos aqui estreando o nosso podcast sobre moda, sustentabilidade, consumo consciente. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marcos da Fonseca, co-host dessa mulher maravilhosa. Este podcast tem o patrocínio do ADN Research, Uma plataforma de marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. Lógico que está estreladíssimo com a fundadora do podcast do mundo, Camila Freire. Eu amo. Obrigada. Ai, obrigada. Eu tô animada de estar aqui, ainda mais com a outra convidada, que eu sou a mais fã de todas. Cláudia Lisboa, gente. Nossa maior astróloga. Eu cresci lendo essa pessoa. Como os nossos signos, eles determinam nossos hábitos de consumo. Acho que assim, a ideia é excesso de consumo, vamos dizer. É. Não tem a ver com signo necessariamente. Não. Isso vai ter a ver com alguma conexão da Vênus. Eu estou simplificando. Tá. Alguma conexão com a Vênus, com algo que está associado àquela coisa compulsiva, que pode aparecer tanto na comida, como pode aparecer em compras, enfim, aquela coisa mais compulsiva em algum nível. Não, isso só levantando o mapa, não dá para saber. Tá. Eu acho que dá para pensar, exemplo, assim, como é que é a sua ideia de consumo pelo que te atrai. O que te atrai? Aí Vênus é muito legal. Exemplo, eu tenho Vênus no Aquário. Normalmente o que me atrai não é o que atrai a maioria. Tá Gosta do diferentão. Do senso comum. Então, enquanto todo mundo lá na minha idade usava não sei o que, eu adorava usar umas botas, eu parecia um menino. Então me diz assim, você não vai ser feminina nunca? Eu disse, A hora que eu quiser. quer ser feminina, me fala como é Difícil. né? Então, assim, e aí você vai entendendo que você tem um certo padrão estético. Meu Deus. Vai, o que você ia falar? O que você pensa da era de Aquário? Não, não é que eu ia falar o que eu penso. O que eu ia falar é que do que eu já li, enfim, né, coisas da Cláudia que eu já li, de outros astrólogos, é que na astrologia é uma coisa assim. Não é que no dia tal entramos na área de Aquário, mas é que a gente vai sentindo os movimentos, né? E é muito engraçado essa coisa de sentir os movimentos, porque a gente pode amar o movimento que está vindo ou resistir o movimento que está vindo. E às vezes, com a questão do resistir o movimento que está vindo, a gente também pode ter a impressão que ele não está vindo, porque as pessoas estão resistindo a ele. Pensar. Dois focos, né? Em termos do símbolo, né? O símbolo. E depois isso se manifesta na coletividade. Então, primeiro, vamos dizer, das relações que a gente faz, uma das relações que a gente faz com o Aquário são as inovações tecnológicas, a mente à frente, o futuro. É o futuro. O Brasil tem ascendente Aquário. Eu devo ter alguma coisa Aquário, gente. Só pensa no futuro. Nem tô aqui agora. Eu tô... Deve ter. Se você deve tem ter. o Sol em Ares, é possível que você tenha ali Vênus em Aquário. Pode ser. Vou entrar no pode ser. Coistar pra eu ver Depois você vê. Tá. Bom, enfim. Depois eu tenho um programinha, eu faço para você. Tá. Mas é a coisa do estar no futuro. Por outro lado, a coisa mais linda do mundo, o símbolo, é o aguadeiro. A gente fala Aquário achando que é cheio de peixinhos. As pessoas acham que Aquário é um signo de água porque seriam os peixinhos. Não tem nada a ver. Aquários são as ondas que colocam os humanos, nas suas diferenças, na mesma vibração. Ai, Olha é que muito show. lindo. Não, era só uma coisa que eu gostaria de saber, é o seguinte. Quando a gente analisa o nosso mapa astral, existem momentos que são decisivos na nossa vida. Sim. Quais momentos são esses, especificamente? Não sei se poderia dizer assim. O que isso mudou para você? Nossa. O que mudou pra mim? Isso, de acordo com os momentos que ela vai dizer. Tá, calma aí. É difícil essa pergunta, porque ele tem uma coisa muito específica do seu ponto de vista técnico, mas vamos lá. Existem ciclos que são ciclos humanos, que todos nós atravessamos. Exemplo conhecidíssimo de 7 anos. 7 anos, perto dos dentes, obrigado. O retorno de Saturno. Anos, né? Depois 21, maioridade, retorno de Saturno, 30 anos. Ou seja, todos nós temos uma revisão a ser feita a cada 7 anos, muito marcado nos primeiros 30, depois já não é tanto, mas enfim. Depois nós temos outros ciclos, como por exemplo de 20 anos. Assim, a gente pode contar a história de vida
perto dos 20, perto dos 40, perto dos 60, eu posso contar tudo que mudou minha vida nesses ciclos. Enfim, mas isso é coletivo. O que tem de individual são chamados, eu vou simplificar, chamados trânsitos. É você olhar para o céu atual e ver qual é a conexão que ele faz com a sua história. E tem momentos realmente, assim, são viradas de chave. Aí, o que acontece? Você, com esse entendimento, não é uma previsão, você dá significado ao que você está vivendo. Ô, Cláudia, me fala uma coisa. A gente sempre ouve falar assim, de plantação, né? Que você planta na lua tal, colhe na lua tal. Então, essa coisa da astrologia, ela tem muito a ver com a terra, o solo, não tem? Super a ver. Explica. Olha, eu tô muito focada, tô puxando sempre a sustentabilidade, tá de prova. Essa pergunta ela é a explicação da própria astrologia. Por exemplo, as pessoas acham que os signos são as constelações, e isso é a crítica dos astrônomos. Signo não é constelação. Os signos são divisões que você faz, é uma pizza dividida em 12 partes iguais, baseadas no movimento das estações. Verão, outono, inverno, primavera. Entendi. O Áries começa no equinócio de março. Eu começo no outono. Uma pessoa tão feliz, começa no outono? Não, porque o simbolismo, aí é que tá, o simbolismo é a primavera do hemisfério norte. Então o Áries tem a ver com a força da primavera, chegada da vida, começo de Agora tem a ver com você. Encabeçando a Libra, que tem o oposto, do outro lado começa... Já essas pessoas são totalmente invernais. São mais invernais, sim. Eu adoro. Escorpião e Capricórnio. É. Eu também. Não, eu tenho um invernal e tenho um de verão, né? Que é o touro. O touro já está mais... O touro está ali, do lado, né? Mas então tudo começou ali. Tudo começa ali. Quer dizer, a origem da astrologia, ela se mistura com, enfim, a história da ciência, a história da mitologia, a história da filosofia, a história da arte, ela se mistura com tudo. Mas a origem, lá atrás, era na agricultura. Então, eles vinham que plantando em tal época... Isso até não digo nem... na época da agricultura, principalmente, né? Sei, da descoberta da parando agricultura. Parando de ser nômade. Parar de ser nômade, ser coletor, enfim, já está ali semeando. E também, por exemplo, nos rios, quando os peixes vão para cá, vão para lá, tem as marés, quando você tem isso, então toda ela baseada nisso. Então, a Lua tem uma influência super direta, mas as estações. Então, a astrologia é uma relação com a natureza. Tanto é que eu falo, se eu conseguir ajustar minha vida de acordo com esse espelho que são a organização dos astros, eu vou ser mais sustentável, vou ser uma célula de melhor sustentação para a coletividade, porque eu vou navegar de acordo com essa natureza. Essa é a minha função nesse todo, e é com isso que eu trabalho. Então, essa sustentabilidade é uma sustentabilidade no jeito de você viver a sua vida. Sei. Do meu ladinho. Gente, hoje temos um convidado que é, assim, um sonho da nossa vida, Alexandre Rescovitch. Muito obrigada. Amor de Deus. Obrigado a vocês. E assim, durante a sua carreira, você criou inúmeras parcerias. Sim. Hoje, mais maduro e mais experiente, o que você olha antes de firmar uma parceria com alguém? Olha, primeiro eu olho se eu vou ter liberdade criativa, porque eu acho que não adianta só ter um retorno financeiro excelente, né? Aliás, por causa de todas as licenças que eu fiz minha vida inteira, eu consegui manter minha marca de prêt-à-porter, que não era licença, né? Então, com esse dinheiro, o dinheiro dos licenciamentos suportavam o ateliê de costura, né? Vocês pularam várias etapas, tá? Tô avisando essa mas não é cronológico, né? Não, porque agora ele licenciou a marca dele de novo, vai. Mas esse é um fato engraçado. Mas assim, eu olho que nível, não se eu tenho, né? Que nível de liberdade criativa eu vou ter, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu faço, por exemplo, licenciamentos, pode falar nome de empresa, né? Melissa, por exemplo, eu negocio com eles assim, ó, uma Melissa a gente vai customizar de um molde pronto, mas uma eu tenho que fazer do zero, né? Criar um molde do zero. Então, esse tipo de negociação é feito e me dá um parâmetro de quão livre eu tô para criar. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa é realmente um forecast se isso vai dar dinheiro, né? Porque eu vou me esforçar e jogar toda a minha criatividade se for para criar um lápis ou um vestido de noiva. Tanto faz, né? Eu vou
colocar lá meu DNA, vou trabalhar para isso, vou promover isso. Então, para esse tempo todo que eu vou gastar, eu preciso ser remunerado, né? Mesmo que seja uma coisa pequena, uma coisa muito grande. Então, existe essas duas, esse equilíbrio tem que ter criatividade e a remuneração Claro. está justa. Eu quero voltar aqui numa parte 2, tá? Tá. Se vocês permitirem, porque tem muito assunto. Teria 1 hora para falar de sustentabilidade, por É. exemplo, que é um assunto que eu estou estudando há 8 anos, né? Então, e o meu goal é Vamos falar um fazer, pouquinho, o meu então. goal é fazer upcycling em série em grandes marcas, que é uma coisa que eu apliquei na Malve. Na Malve. Ah, e a gente tem um moletom da Lagarçon. Isso. Tá. Então isso é um dos goals que eu Nossa, acho é que muito é. assunto, a gente não falou nada É, da Lagarçon, pois é. nada. Tá, Só que vai. assim, eu fui convidado diretamente para fazer roupas na Lagarçon, que é uma marca que não é minha, as pessoas acham que é minha, mas não é do Fábio Souza. E ele tinha um brechó, sempre teve um brechó em Belo Horizonte, esse brechó mudou para São Paulo. Ele comercializava roupas antigas e móveis antigos. E quando eu saí da marca, ele falou: olha, vamos desenvolver um negócio de moda com a Lagarçon e você não fica sem espaço para mostrar sua expressão, porque eu não tinha mais marca, eu não queria criar uma marca nova, empenhar dinheiro, comprar máquina, sabe, um monte de coisa assim. Então, entrei na Lagarçon, só que daí o Fábio falou: olha, só que aqui é o seguinte, tudo é reutilizado, a gente não vende, a gente só vende roupa antiga, só móvel antigo, a roupa não pode ser, ela pode ser nova, mas com alguns conceitos de usar estoque de tecido pronto, não mandar fazer nada, só usar coisas que estão no mundo. E daí eu tive que estudar para falar. E hoje eu posso falar, até não como assim um profundo conhecedor, mas de práticas de como fazer uma roupa mais sustentável, eu posso falar, eu tenho segurança para falar. Mas além do reaproveitamento do que já está pronto, o que você acha que poderia fazer Ó, uma na diferença verdade- no mundo? Assim? Então, eu acho assim, depois de ter feito, porque a Lagarçon é uma marca bem pequena. Você saiu da Lagarçon? Não, eu tô lá. Você Mas é eu tô. diretor criativo? Não, o Fábio que eu sou estilista. Ah, você Ele é meu chefe. Entendeu? Mas assim, eu Você entrega quantas coleções? entrega Mas deixa eu 8 por responder a ano. pergunta anterior. Não, a gente pega a peça pronta. A gente pega. Não é refazer o fio. Fio, É refazer a peça Tá. pronta para peça pronta. E ela volta para o mercado com outra cara, com outro significado e vende de novo. Então não Entendi. precisou fabricar É uma aquelas tantas. reciclagem física, não é química. É um upcycling em série. Sério. É esse que é o mais difícil, que eu acredito hoje na sustentabilidade. Sim, tendo estado, então, dentro de uma marca que vem desse conceito de reaproveitamento de material, o que isso impacta hoje na sua autocrítica no processo de design? Impacta totalmente, porque não existe volta, né? Quando você tem a cabeça já certa, né, para ser sustentável, você não consegue não aplicar isso em outros trabalhos. Tipo assim, agora eu tô no Alexandre Rascovitch, vou Esquecer cagar tudo, tudo, entendeu? Não, Vou voltar pro Paetê, sem limite. porque Alexandre Rascovitch não tem como base sustentabilidade, a Lagarçon tem, entendeu? Então eu tenho que, assim como todas as outras marcas que são como a Alexandre Rascovitch, que não nasceram na sustentabilidade, não é que o Alexandre estão vai correndo virar uma atrás. Osklen. Vai ficar vendendo O agora discurso coisa não. Então, sustentável. assim, lá a gente compra matéria-prima só em estoque. Não, ele vai vender sustentabilidade. Não, Você vai vender design. Sim, mas no momento que eu tenho uma oportunidade de fazer um licenciamento sustentável, eu vou fazer. Tem que fazer, Assim como é. uma marca não sustentável totalmente também tem essa oportunidade e vai fazer. Então, assim, são caminhos diferentes, né? Então, assim. Mas uma coisa que eu vi na loja ontem. Mas que eu deu pra fui lá. entender? Qualquer lugar que eu trabalho hoje, eu não tenho como não aplicar. Algumas coisas, entendi. Para você é uma obrigação. 99% sustentável, vamos dizer Mas assim. é tudo uma questão de escolhas, né? E você Não, e sempre o tempo que também, dá o tempo também, né? Assim, tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Nenhuma marca vai Porque ser a gente tá meio sustentável sem do dia para a tempo. noite. Não, Mas não vai ser. Esse processo é gigantesco. Esse processo gigantesco, né? É que a Essa gente tá com virada. medo, assim, não é só a moda, né, que tá sob o escrutínio, né? Todas as indústrias, bens de produção de consumo, precisam Sim, rever sim. seus processos. Agora, sim, urgentemente. quem está criando moda, criando uma marca hoje, É. já tem a possibilidade de nascer sustentável. Então não precisa fazer a virada, entendeu? Já nasce com esses conceitos, porque vai ser realmente muito difícil dar essa virada daqui a alguns anos. Agora dá O que para você acha que são fazer. 3 coisas que já dá para fazer? Por exemplo, se você vai Na nascer moda? de moda sustentável. Usar somente matérias-primas que já estão produzidas no mundo. Se você tiver que mandar fazer uma matéria-prima, que você faça com fibra reciclada, Certo. tá? Ou de poliéster, ou de algodão, ou de linho, ou de outras técnicas que tem. Então, isso é uma coisa super importante.
falar sobre isso, né? Não adianta ficar é subliminar minha mensagem. É óbvio que eu uso tecido reciclado. Não é óbvio que você usa tecido reciclado, porque a minoria dos tecidos à disposição são reciclados, a maioria é não reciclado. Então tem que contaminar as pessoas no bom sentido com essa mensagem. Tem algum... na verdade, eu chamei o Bruno aqui para falar de uma pessoa que eu não sei falar o nome dela direito. Quem que vocês acham que é? Carla Lagerfeld. Não é Karl Lagerfeld. Que a gente... Fala, Bruno. Carla. Carla. Termina no L. Carla. Das pessoas. Cal é muito comum, né? É como assim. Claro que todo mundo vai entender. Se você falar Karl Lagerfeld, as pessoas vão entender de quem se trata. Mas é como falar, sei lá. Alessandra. Entendeu? É isso. Aí você vai falar, não, é Alexandra. E ele que era uma pessoa industrial, nuclear, que não tinha problema nenhum, que era um e não bebia, não fazia nada, não namorava. Não namorava, não tinha vida pessoal. Né? A vida dele era o trabalho. Ele segurava. Ele segurava a onda e muito disciplinado. Para os outros que são mais sensíveis, talvez, o criador que precisa de tempo, que precisa se inspirar, entendeu? Porque ele dizia isso, meu Google é minha cabeça. E realmente a referência dele era absurda. Ele era um homem renascentista, muito erudito, que leu muito desde pequeno. Quem lê muito, gente, tem muito para dar. E isso ajuda bastante. É uma coisa muito importante hoje. Inclusive você que é um jornalista assim que está aí na ponta, eu acho que essa é a maior mensagem que a gente pode passar. Candidatos a estilistas, a modelistas. Todo mundo. É parar um pouco, não só se preocupar com tendência, mas com referência. Ler. Ler é muito importante. Ler. E não é ler post só, não. Ler livro. Não, livro, ler. E as posições. Uma vez perguntaram para ele assim. Eu trouxe assim, eu vou ler algumas coisas porque eu quero falar sem mudar uma vírgula, até porque ele tinha muitas frases polêmicas. Então mas tem mais uma coisa que você tem que falar que ele mudou, que é o negócio da pele. Tá. Mas quando você tá. Ele disse o seguinte: perguntaram assim, você não acha. Que aí teve o episódio do Galeano, teve o episódio do McQueen. Então teve episódio de várias pessoas que sofreram breakdown por causa da velocidade da moda. E também a gente não pode esquecer que a moda virou uma coisa de grandes conglomerados financeiros, entendeu? Com bolsa, cotada em bolsa. Então não tinha essa pressão. Passou a ter essa pressão, a qual ele se adaptou. No caso da Chanel é muito surreal, porque é uma empresa familiar ainda. Então não tem o conglomerado, a figura do CEO do conglomerado financeiro ou da bolsa de valores. Não. Mas ele respondeu o seguinte: quando você está à frente de um negócio que atinge bilhões de euros, você é obrigado a manter o ritmo. Se isso não lhe convém, nada o impede de ficar em casa. Então, a empatia era total, né? E ele também disse o seguinte: eu sou um tipo de ninfomaníaco da moda que nunca chega ao orgasmo. É uma loucura, né? Mas era. E é verdade. Ele quer cada vez mais. Ele criou, e foi ele que inventou isso, porque ele olhou que a velocidade do mundo estava mudando. E ele foi muito visionário também em outras coisas. Por exemplo, quando ele fez couture, ele trabalhava para o Patou, Jean Patou, quando ele resolveu pedir demissão. E assim, ele tinha uma relação maravilhosa com a Madeleine Patou, que era irmã do Patou, porque o Patou morreu em 1936, que era a dona do negócio. Ele tinha uma relação ótima com a Madeleine Patou, estava tudo certo, estava engrenando na Patou como couturier, e ele saiu da Patou para ser uma arma de aluguel, como ele dizia. É isso que eu quis dizer no começo. Ele era uma arma de aluguel, ele não queria ser o empresário, o dono do negócio. Ele falava, eu sou uma arma de aluguel, eu sou para você contratar para to kill, né? Então, e aí ele começou a trabalhar como freelancer em collabs com várias marcas que existiam, como Crisia, Chloé, deixa eu ver o que mais, Charles Jourdan de sapato. Então ele era, entendeu? Fendi. Então ele era um freelancer, que isso já era uma coisa muito visionária, mas ele, sobretudo, detestava a couture. Ele queria o prêt-à-porter, que era novidade. Entendeu? Enquanto os outros estavam lá querendo manter o glamour dos anos 50, ele não queria isso. Então ele entendeu, nos anos 2000, que o tempo das pessoas e o tempo da moda estava mudando. Então vamos falar que ele foi o primeiro estilista a colocar um casaco de pele falsa na passarela da Fendi. Foi, é verdade. Isso é uma outra coisa que ele fez,
Que é uma das poucas coisas Que é sustentáveis uma coisa que ele absurda, fez. né? Ele entra na Fendi em Porque ele- 1965, né? Em Nossa. 1965 ele foi chamado pelas irmãs Fendi, pelas 5 irmãs Fendi, né? A Fendi é uma Uhum. marca italiana fundada em 1925. Uhum. E aí as filhas dos fundadores, que eram as diretoras da Fendi, Uhum. na época, a Carla, Alda, Paula, Franca e Ana. E a Silvia? Silvia é filha, a neta, Ah, terceira ela já é geração. A neta. Silvia era criança, a Silvia tinha 5 Claro, com anos. certeza. Quando o Carlos chega, Tá. imagina, se não a Silvia. Silvia? A Silvia. Ela me mata. A Silvia Silvia não me mata. Em 65 Lógico. ele vai pra, elas chamam o Carla. E o Carla, ele era terrível, né? Quando elas foram assinar o contrato em Paris, marcaram com ele para assinar o contrato. Aí foram as irmãs Fendi todas. Ele deu um chá de cadeira nelas de 6 horas. Fizeram elas esperar 6 horas. Porque ele fazia, eu quero ver o tamanho da vontade de me ter. E aí assinou. E a vontade era muita. A pessoa responde na hora pra higiene, mas É. deixa feio esperando. Era uma casa de peles, eminentemente de peles, e de artigos de couro, acessórios de couro É. de Roma, mas eminentemente peles. E Uhum. elas viam essa coisa do mundo, elas não queriam ter o mesmo destino de que outras grandes casas de moda romanas tiveram, que foi o ostracismo. Uhum. Então elas precisavam ir para o mundo. E aí falaram, vamos chamar. Então elas foram muito visionárias, esse garoto que está fazendo várias outras marcas Uhum. e que Freelancer, sempre com muito elogio, esse freelancer, para trabalhar com a que gente. não dá trabalho, produz feito um Produz feito um doido. cavalo. E já ia Não pode muito falar à de cavalo, Itália. não. Ah. E já ia muito a Roma. Ele trabalhou, ele fez tá. colaboração com o Mário Valentino, que não tem nada a ver com o Valentino, Sei. era uma outra marca. Então ele ia muito a Roma, ele sempre amou Roma, teve casa em Roma desde novo. Então ele amava. Então ele entendia muito bem esse espírito romano. Sei. E aí ele pegou a Fendi e deu uma sacudida, porque ele pegou os casacos de pele e raspou as jaquetas. Ele tratou a pele, ele dizia isso, né? Você tem que usar um casaco de pele como se fosse um tricô Tem ordinário. essa frase. Ele É usou maravilhosa. isso, um tricô ordinário. E aí ele fez ele criou Nossa, a isso, logomarca. imagina hoje. Imagina, imagina. Aí ele pegou, ele criou a logomarca, os 2 Fs, que era Fun Fur. Fun Fur. E essa logomarca fez a Fendi ser... Coloridas. Não, aí pintava os casacos de verde, imagina um vison todo de verde, bandeira. Era uma loucura e as pessoas ficaram... Fez curtinho, jaqueta curtinha. E aí as pessoas ficaram loucas com aquilo. Foi uma grande transformação e ajudou a Fendi a fazer. Mas era, lembrando, era o prêt-à-porter da Fendi, não eram os acessórios, não eram as Uhum. bolsas. Ele Tá. até podia colaborar com isso. E foi uma parceria muito longeva, talvez a mais longeva da moda, né? 54 anos, até a morte dele. O que, se a gente analisa num contexto sustentabilidade, a mesma pessoa que introduz a pele fake na Fendi, eu lembro dos 2 desfiles da Chanel que mais me chocaram. O primeiro que tinha uma floresta inteira construída. Eu lembro que quando eu entrei e olhei todas aquelas árvores, eu falei assim, gente, isso é zero sustentável, né? E o da praia. Ah. Você lembra da praia? E do A praia foi o iceberg? último. Foi o último dele vivo. Não, antes de Nova York. Sim. O último foi em Nova York, foi o Métier d'Art no Metropolitan, no Salão Egípcio. E o penúltimo, o último de prêt-à-porter mesmo, assim, Que ele entrou. foi da praia que a Pamela Anderson veio. Eu acho que a praia não é nem um negócio. Vamos lá. A primeira, assim, no caso da Chanel, foi muito impressionante. 2010, você estava lá. A gente entra, tinha uma cortina branca no meio, né? A gente senta, o que será que tem dentro dessa cortina? Levanta a cortina, tinha um iceberg. Gente, Toneladas. trazido da Suécia. Eles tiraram da geleira. Tiraram da geleira. Botaram no meio do Grand Palais. Uma loucura. E aí, começa o desfile. A gente tá Todo mundo de pele. Aí, calma. As pessoas saíram de lá, nem olharam pro iceberg, só falavam. E aí, tava assim, no começo da internet, das redes sociais, e as pessoas cancelando o desfile, falando, tudo pele, pele. Só que todas as peles eram falsas. Mas o iceberg era verdadeiro. Mas o iceberg era verdadeiro. Então, sempre quando Você imagina tentava a falar alguma energia pra coisa... manter o iceberg não Quando e tentava fazer uma coisa... ele já tinha a resposta pra outra. Não, aí tinha uma outra, aí você olhava... Então, olha...
Estamos hoje com a nossa convidada muito especial do meu coração, uma das melhores jornalistas da minha geração, minha amiga Daniela Falcão. Olá, Muito obrigada. muito bom estar aqui nesse início. E aí, depois disso, você foi para a Vogue em 2005. Eu sei todas as datas. Isso mesmo. Porque eu estreiei na primeira edição com você. E você não fazia moda. Eu não respondi essa pergunta ainda. Porque, qual que é? mas é isso. Quando que deu um estalo? Eu acho que, na verdade, nunca deu um estalo. Mas eu vou contar a história de como... Não, era um pouco sistêmico, porque naquele momento, todas nós... A moda era o que acontecia. Então, a moda virou uma expressão cultural que deixou de ser tão gueto. Então, antes era para muito poucos. E aí, na época em que eu fui para a Vogue, ainda na editora Carta, na Carta Editorial, era uma época que a moda estava virando um assunto, estava na moda falar da moda. Tinha personagens de TV, era a Gisele. Então, era um momento em que mesmo os leigos estavam se interessando, começaram a olhar a moda como um fenômeno cultural. E não ali uma linha de conhecimento ou de consumo muito para poucos. Elitista. Então foi bem... Acho que eu peguei... Né, essa foi o primeiro. Né, era da moda estar se democratizando e virando um assunto. E aí fazia sentido eu estar presente ou eu estar inserida nesse contexto, mas é isso mesmo. Ela virou uma... Não era só a roupa. Era sobre as histórias, era sobre os fenômenos... Muita coisa de fenômeno cultural que hoje acontece nas redes acontecia através da moda. Então, nesse ponto, foi um fenômeno interessante. Acho que foi por isso. Eu sempre fui muito curiosa de ir descobrir o que está acontecendo, qual é... Né? Porque a gente, e a Daniela mais que eu, tem um faro. Eu sinto a moda, mas a Daniela tem um faro jornalístico. E naquela época, o jornalismo... Era um lugar para citar. Era um lugar para citar. Estava começando a abrir um monte de faculdade de moda que não existia. Quando a gente estudou, se você não tinha nem faculdade de moda. Não tinha nem revista em Belo Horizonte. E muito menos jornalismo focado em moda. Por isso que eu fui para política, que não é uma coisa que eu amasse. Percebe uma diferença muito grande entre a visão que se tinha do social dentro da moda há 10 anos atrás e a visão que você tem hoje? Social? Não existia social. 10 anos já existia. Já, né, mas quando eu 20. entrei em 2005, não havia nenhuma preocupação com o nacional. Primeiro porque a gente só tinha nacional. Sim. Então, assim, a revista... Eu lembro que assim, o Reinaldo Lourenço editava uma revista, tinha uma revista inteira que era editada pelo Reinaldo. Já era uma valorização da moda nacional, mas por falta de opção, não por... Aí, a grande mudança que eu acho que vem... Assim, a gente dava esporadicamente uma Copa Roca, lembra? Mas esse movimento... A Copa Roca foi uma das pioneiras, a cooperativa de costureiras da Rocinha, mas era mais por relação a um fenômeno cultural do que propriamente um propósito do jornalismo de moda. A revista ela sobrevive dessas grandes mesões e de grandes nomes. E os grandes nomes são, ou eram, né, os menos interessados em qualquer mudança. Porque eles são o mainstream. Então, a revolução da moda ela veio pela internet. Os veículos e as pessoas foram se aglutinando pedindo mudanças de tudo, né? Tudo bem que a Anna Wintour vai lá e em 2014, eu acho, ela faz um código de modelos, de como as agências precisam tratar os modelos, um código mínimo. E aí depois, em 2017, a gente tem a idade... Porque as modelos eram maltratadas? Elas desmaiavam no set, lembra? E teve algumas modelos que morriam de anorexia física. E também trabalho de menor. Mas você pode ser aprendiz com 14, Pode. Na legislação. Mas aprendiz na capa de revista, gente. Não, e aprendiz não trabalha na carga horária, que junto com isso, tinha também, que dificultou muito a vida das agências e a nossa, um compromisso das jornadas serem no máximo de 8 horas, né? Porque quantas vezes os editoriais varavam a madrugada? Antes da minha época, era chiquérrimo os editoriais vararem a madrugada com a diretora de moda doidona na sala e tal. Então, essa época da moda, que ela está falando da champanhe e da modelo, eu acho que também tem uma mudança muito forte quando a Vogue América, né, encampa e obriga todas as Vogues do mundo a assinarem aquilo ali. Não foi fácil, teve uma resistência muito grande da indústria, porque estava todo mundo... Os stylists que trabalhavam para a Vogue, no primeiro momento, odiaram. Porque as queridinhas deles... tinha muito essa coisa, eu estou apostando na modelo que vai ter
uma grande coisa. Então, quanto mais novinho ele pegasse, mais ele podia dizer que foi ele que descobriu. Então, isso também já fica um pouco... E na Vogue era frustrante, porque normalmente, quando a menina fazia 16 anos, porque só a Vogue tinha essa regra, ela já tinha sido capa da Elle, então os styles da Vogue ficavam frustrados porque eles nunca descobriam. Ô, Dani, agora você sente que, antes da gente entrar no Nordeste, que eu quero muito pegar esse fio da meada e chegar para o seu retorno às ONGs, que o mercado te entendeu? Ou você tem alguma mágoa dessa época? Eu conto umas coisas. Eu acho que assim, eu era uma jornalista gorda, que ninguém conhecia. Eu conhecia. Não, eu sei, mas assim, nenhum Só jornalista conhecia, ninguém da moda. nenhum stylist me conhecia. Os fotógrafos eram poucos os que me conheciam dessa época que a gente falou, o Bob e tal, mas assim, né, os fotógrafos do dia a dia não me conheciam. Só que eu acho que eu estava tão doida. As pessoas me perguntam muito se sofreu preconceito. Eu sofri muito. Mas eu acho que eu estava tão num mood de defesa, eu quero fazer isso aqui dar certo, que eu meio não percebia. Eu tive alguns episódios explícitos de preconceito ou de... Né, eu lembro que uma vez... eu sou super tímida, ninguém acredita, mas eu aprendi a... E aí, desfile sempre me deu uma taquicardia, porque a Alexandra era assim, ela chegava, ela nunca deu bola para qual era o lugar dela. Porque ela sempre sentava com alguém, ela sentava onde ela queria, ela chegava daquele jeito. Eu morria de vergonha. Então, eu ia no meu lugar. Eu tinha uma fobia de sentar no lugar errado ou de alguém me tirar. Então, eu brigava com as assessorias, estava falando, não, você é Vogue, não quero sentar qual lugar, eu quero ver qual é o meu lugar. Aí eu sentava no meu lugar. Bom, aí nesse dia, né, eu estava com convite e tinha uma pessoa no meu lugar. Aí eu virei e falei assim, ai, desculpa, esse é o meu lugar. Aí ele, não, me mandaram sentar aqui. Aí eu falei, não, mas esse é o meu lugar. E aí a pessoa virou e falou assim, mas quem é você? Ai, adoro. Conta quem é. Não conto. Depois de acabar o programa. É uma pessoa que depois me pediu muita desculpa, tá bom. entendeu? Então, mas assim, era logicamente... E eu já era diretora de redação da Vogue há uns 2 anos, quando isso aconteceu. Se resumir alguns pilares, assim, para quem não conhece o Nordeste, o que você diria que é o Nordeste? Assim? O Nordeste é uma plataforma... Eu sei essa de cor. Peraí, o Nordeste ou o Nordeste? Não, o Nordeste é uma plataforma que conecta e fomenta talentos dos 9 estados do Nordeste em moda, design, arte e gastronomia. O objetivo do Nordeste é uma plataforma que fomenta e conecta esses criadores, né, esses criativos dos 9 estados que trabalham, fazem uma releitura dos saberes ancestrais, trazendo para a contemporaneidade e com design autoral. Então, não é o artesanato que você vai achar numa FENEARTE, que é uma feira de artesanato. Ela tem o caso da Catarina Mina, que eu estava contando antes. Então, assim, o que é legal no trabalho da Catarina Mina nas roupas de renda? Ela valoriza a rendeira, porque ela está fazendo uma coisa diferente, que tem maior valor agregado, mas é através do design dela. É a cabeça dela, de designer, que dá esse upgrade no fazer renda de bilro, que permite que ele seja vendido por um valor muito maior. Então, essa era a curadoria, né? E aí, enquanto a gente estava fazendo essa curadoria, eu fui percebendo como essas marcas também tinham um papel de transformar suas comunidades, né? De ter um impacto social muito grande. Então, hoje a gente fala que a gente conecta marcas que perpetuam esses saberes ancestrais e que causam impacto social e ambiental em suas comunidades. Então, hoje, na hora da gente escanear um projeto, ou um novo parceiro, a gente tem muito cuidado em valorizar isso também, tanto quanto o design. Então, o design é a mola mestra, tem que ter um design autoral. Tem muita gente que faz bolsa de palha. Não tem nada menos sustentável que coisa feia. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que tem muito assunto, né? A Alexandra que sente, vai direcionar, mas de ter uma preocupação de trazer a sustentabilidade, fazer os questionamentos da moda, eu acho muito bacana a dobradinha de vocês. E eu acho que a sustentabilidade, a gente falou antes de você começar, assim, ela pode ser vista também como... Ela é uma social, ela é de novas matérias-primas, né? De ambiental e tudo, mas ela também precisa de pessoas agitadoras e inovadoras, como você. Ela tem que ser sexy, né?
O que não é sexy não Gente, eu vende. esqueci da minha voz sexy. Eu quero fazer. A gente tem que Podcast transformar não tem uma esses voz ideais. sexy. Eu quero ser uma Nogueira sexy, que conquista as pessoas. Gente, hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa que é importantíssima na vida do jornalismo de moda brasileiro. E a família dela tem, assim, lastro, né? Eu, na escola, já estudava a família Carta. Bem-vindo, família Patrícia Carta. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a moda, na verdade, ela sempre não é de hoje, né? Que ela olha para trás e tem sempre ali uma década que é a que está comandando, né? Agora é uma coisa nítida, enfim, todo mundo fala e todo mundo viu e todo mundo está vendo, né? A volta dos anos 90. Né? Então, até a estação passada, a gente passou algumas estações ali olhando para os anos 2000, né? 80 2000, 80 e 2000. É. E agora, 90, né? É. E aí, com isso... Você ama 90, né? Eu amo 90. Eu amo 90 também. Nossa, eu amo 90. É. Eu realmente amo 90. E aí, então, vem essa coisa toda do uniforme, da pouca cor, da volta da alfaiataria, de uma coisa muito mais sisuda, de uma coisa mais despojada, menos enfeitada, menos decorativa, menos isso, menos aquilo. Muito bem. Minimalista, menos, né? By the way. Mas, o que acontece, né? Eu acho que o Michele, a característica dele, desse vintage que ele trabalhou, do look vintage que ele quis e que ele trouxe, é muito mais um look de garimpo do que o look de uma década. Porque para uma década todos olham, como eu estou falando agora, né? Então, ou olham para os anos 80, para os anos 2000, ou um pouco para os anos 40, ou para os anos 70, sei lá para que ano que as pessoas vão olhar num determinado momento ali da moda. Então, ela sempre tem uma coisa vintage, obviamente, com um ar muito contemporâneo, evidentemente, né? Não é que chegue uma coisa mofada para as passarelas. Porém, o Michele tem uma diferença, você concorda comigo, Ale? Que ele não é que ele está olhando para uma década e tudo mais. Tudo bem, ele até olha bastante para os anos 70 e tal, mas ele faz uma mistura de camadas. Ele tem camadas de informações ali. Muito contemporâneo. Em que ele cria um ar brechó. Né? Ele cria Você não olha para os anos 90 e aí você fala, nossa, isso aqui... Porque poderia ser brechó também. Não é, né? Então, essa característica do Michele, que é só dele, né? Eu acho que veio junto com um aumento de second hand muito grande, né? Das vendas. Das E vendas. do interesse, as pessoas perderem o medo também. Também porque essa coisa também da sustentabilidade também das pessoas criando essa consciência cada vez maior, o desejo também, porque aí o desejo não é porque não é a consciência que vai te trazer desejo, A estética. né? Não é a consciência. Então, o look dele, ele trazia desejo para isso, né? Para essa coisa brechó, que tende a crescer, mas eu acho que aí tem uma faca de dois gumes aí com essa coisa de second hand, porque ela perde um pouco a característica, porque parece que tem um estudo que diz que até os anos 30 ela vai ter superado o fast fashion. Isso. Em vendas. Em vendas, exato. Mas aí o que acontece? Ela também tinha uma característica que ela surgiu para mim para isso, de ser um custo baixo, né? E ela deixou de ter essa característica. E vai deixar cada vez mais, assim como uma Zara aqui no Brasil é cara. Né? Então, óbvio que se você vai comprar uma peça de colecionador, é óbvio que ela custa caro. Mas, assim, de modo geral, já aumentou. Já. Então, ela já perdeu um pouco a razão dela, né? E tudo bem, tem essa coisa do sustentável, que vai sempre cair bem, fica aquela coisa que fica girando e tudo mais, que é melhor do que fazendo novos, mas
perdeu um pouco, né? Mas fala assim, você tem uma... Perdeu. E o Michele foi um pouco responsável por isso. Foi óbvio, É. total. Mas se você E teve... pelo desejo. Por você isso tem que uma frase maravilhosa. Percebe-se, então, a difusão de uma estética onde vem uma estética brechó, uma estética Gucci, que são conectadas, teoricamente, a um pouco da estética da sustentabilidade. Como você vê a evolução da sustentabilidade dentro da moda? Olha, eu não sou muito assim, uma grande. Eu não sou a Ale Fará. Você pode fazer para ela essa pergunta. Sim, mas assim, como alguém Não, eu vou envolvida... puxar pro meu lado, porque eu sou ativista. É, Quer dizer, completamente. Eu sou ativista, mas eu acho que o Jonathan quer saber, assim, uma pessoa que não é ativista, como é que você vê esse retrato? Estando né? tão próxima da moda, É. assim, sabe? Realmente, Não, gente, você acha que as marcas... Não, né? Esse discurso é um discurso mais... Olha, eu acho que existe assim. Vamos dividir aí em vários setores. Né? Acho que tem uma transparência maior, né? Então, Uma tentativa, pelo menos. uma tentativa de transparência necessária, que é exigida, e isso é uma grande mudança. Isso é uma grande mudança. Assim, parece pequena, mas ela não é. Então, acho que ela é uma grande mudança. A outra, eu acho que tem essa sustentabilidade social que entra dentro dessa transparência, né? Tem gente que trabalha escravo, isso está minimizando, Exato, diminuindo. está minimizando. Então, acho que são pontos bem importantes São. que a gente precisa A considerar. busca por novos materiais, assim, E acho que a nunca foi busca tão aí, grande. novos materiais que é ainda mais é muito complexa, pequena, entendeu? é. Porque é muito caro. Mas que hoje discute-se. Antes, acredito que não se Não, discutia não falava, né, tanto. Patrícia? Não, imagina, nem se pensava. Então, também existe uma consciência sobre isso. E existe, sim, novos materiais que eu preciso ficar estudando quais são esses novos materiais, porque eles são tão absolutamente inovadores e diferentes, e vem do cogumelo e o couro, sei lá da onde, não sei o que. Cultivado, né? coisa cultivado. Não é tudo assim, uau, né? Então, são coisas... Então, eu acho que tem, sim, uma preocupação. O que é tudo ainda muito caro. Tudo Então, assim, isso. já estabelecido, a gente tem uma transparência um pouco maior e uma sustentabilidade social, né? Eu acho que já Exato. estabelecido, Isso mais está estabelecido. Uhum. Né? E é óbvio que o outro pedaço, que são os tecidos e tudo E a mais... ambiental. Eu acho também o jeans também tem uma lavagem Já hoje em tem. dia muito consciente, com um gasto de água muito minimizado. Então, isso também é importante, né? Então, eu acho, sim, que tem várias práticas, várias iniciativas importantes que estão sendo tomadas. Uhum. Agora, tem aí também uma perseguição, né, de tudo. As pessoas também têm uma... por exemplo, o caso Schiaparelli. O caso Schiaparelli, assim... Sei lá, entendeu? É feio eu aquilo, até é agora- agressivo aquilo. Então, é agressivo. Olha só, as pessoas tomam isso como agressivo. Eu confesso que eu levei um susto com Mas a... ia dar uma capa ótima. com a reação Do povo. das pessoas de acharem aquilo agressivo. e, Era obviamente, muito considerei. semelhante. Considerei. Não era lúdico, era muito semelhante. Tudo Foi bem. um exercício de impressão 3D, um exercício maravilhoso, mas assim... E foi clickbait, irritou a gente. Porque Não, aquilo claro, é eu clickbait. Aham. Você entendeu? Que é a pessoa que você faz para ter o Sim, clique. sim, e ele óbvio, conseguiu, óbvio. porque a internet Conseguiu, caiu. óbvio Então que tudo ele bem, então conseguiu. parabéns pra ele. Mas É. o preta-porter dele foi horrível, você não achou? Achei. Achei mesmo. Ele não segurou muito. Não achei muito bom. Apesar dele ser texano, eu amar os texanos, né? Mas é que essa coleção especificamente Não foi, tem não só- curti muito. Esse nosso primeiro episódio, a gente vai entrevistar uma das pessoas mais legais do mundo. Dona Glória Calil. Muito obrigada por estar aqui, Glória. Oh, meu benzinho, não estaria no seu primeiro episódio? E a oferta é imensa, porque cada marca faz uma coisa diferente, você vai lá e escolhe o que quer. E é isso. Cada moda hoje em dia é o que você quer, o que te representa, o que você acha que mostra que é a tua cara. É isso. Muito bom. E aí, a gente tinha esquecido essa frase célebre da senhora. E aí... Então, Mas é boa, né? essa frase é ótima. Inclusive, ela pode tomar novas versões. Por exemplo, agora eu estou pensando aqui.
que um dos maiores erros, porque a gente está falando aqui de consumo consciente, sustentabilidade, que são esses valores que entraram. Vamos nessa. Né? Isso é uma novidade. Isso é uma novidade dessa última década. Né? Acho sem que dúvida. deve estar completando mais ou menos Sem 10 dúvida. anos, que essas palavras não existiam antes. Né? Verdade, não eram levadas a sério. E continuam não sendo, na minha opinião, mas agora vamos nessa briga. Mas assim, quer dizer, do ponto de vista assim, de que sustentabilidade passa pelo autoconhecimento, porque você ter um armário cheio de roupas, né, e estar sempre mal vestida, não é sustentável, ou bem vestido, enfim, mas assim, não é sustentável você comprar errado, né? Então, assim, você tendo moda é oferta, estilo escolha, quer dizer, você hoje em dia ainda mais você tem que saber fazer as suas escolhas, né? Porque assim, primeiro que o dinheiro está mais curto para a grande maioria, e segundo porque ficou feio você ter um armário lotado ou não, acho que é uma coisa minha, você acha que ainda não? Vamos lá. Quer dizer, você acha que como é que você pontua? Então, primeiro, nós estamos vivendo um mundo de inacreditável desnível e diferença de desigualdade, né? Então, nunca houve uma desigualdade desse ponto, né? Então, tem um mundo econômico que não está nem aí, né? Você vê Doha, pega ali, né? O Catar e o mundo asiático, e que o mundo do luxo está subindo vertiginosamente. Então, tem essa bolha que não está nem aí para isso. Então, assim, quanto custa esse paletózinho de algodão sem forro? Custa 50 mil reais. Leva. Não faz diferença, Alexandre. É igual que a gente comprar um de 10 reais, entendeu? Então, existe um mundo onde isto não entra, essa conversa. Então, tem outras possibilidades em que esse mundo de jovens mais conscientes, que não fazem parte dessa bolha, que tem uma bolha, tem bolhas de pessoas muito conscientes, tem bolhas de pessoas que estão ligadas nisso, tem bolhas de pessoas que não podem estar ligadas nisso, que não estão sobrevivendo. Então, tem uma série de situações, né? Agora, existe essa bolha que é nova, não tinha essa bolha. E é uma bolha que está sendo corrida. A da sustentabilidade. A do sustentabilidade, a do cuidado com o planeta, tudo isso. Mas o meu medo, Alexandre, é assim, a primeira vez que aquela menina Greta, a menina apareceu, ela tinha 16 anos, estava sentada ali na praça. Ela já está com 19 e já está começando a achar que não aconteceu nada. Eu vi ela há pouco na televisão, ela já está uma mulher de 19 anos e já está e falando, olha, estou desapontadíssima, eu estou vindo aqui, não aconteceu nada. Então, é um processo demorado. Por quê? Aí vem aquela coisa que eu te falei, quer dizer, que eu saiba é que toda a produção verdadeiramente sustentável ainda não é uma realidade, não é um fato. Existe até uma tentativa, não é que não exista, né? Dizer assim, as pessoas só estão usando isso como marketing, até é verdade também, só tem gente que só usa isso como marketing. Mas vamos dizer que até tenha. É mais caro, o produto tem que ser mais vigiado, o produto tem que ter certeza de que você, para ter um produto vigiado, é caro. É caro. Com rastreabilidade e transparência. Com rastreabilidade transparente. É caro. Será que o consumidor, por isso que eu te digo, enquanto não houver dos consumidores e depois do governo, um ouvido para o consumidor, até para que ele tenha eleitores, fazer daquele consumidor um eleitor, ele vai mexer nas leis, isso não muda. Quer ver? Assim, numa determinada bolha fashion, as mulheres ícones são altas e magras. Numa determinada bolha de hip hop, elas são curvilíneas, coxudas, não sei o quê. Cada um tem uma bolha, cada um tem uma estética. Isso não tinha antigamente. Essa coisa da inclusão, que é muito interessante, que está acontecendo hoje, é que existem possibilidades de
vários tipos. Não existe mais De um todo tipo mundo estético pertencer. só. Você entendeu? Não é? Do pertencimento. Todo mundo tem um lugar onde pertence e tem uma turma que vai pensar. Por isso que se formam esses grupos, que são as bolhas existem. Né? É. E a tendência, eu acho que por enquanto, é continuar desse modo. Dificilmente vai ter de novo um só jeito de se vestir, um só jeito de ser. Não é mais uma pirâmide de cima para baixo, onde a informação vinha da classe dominante, passava para a classe média e depois chegava no povo. Hoje em dia isso é estilhaçado, cada um. Que não é admissível mais hoje. Eu acho que não é admissível mais qualquer tipo de preconceito, né? Eu acho que na questão da inclusão, a gente tem que incluir também quem não pensa que nem você, né? Então, sobretudo nessas reuniões de fim de ano, né? Porque é claro que na sua vida do cotidiano, você vai atrás da sua turma, você vai na tua bolha, porque é lá que você encontra uma ressonância, que você tem alimento para isso, que você fica sabendo um livro que saiu lá, uma ideia, um filme, um streaming, qualquer coisa, você vai na tua bolha, você tem muito mais ressonância, muito mais facilidade. Agora, nos confrontos com situações de inclusão, a gente tem que incluir lulista, bolsonarista, vegano, não vegano. Você pode encontrar com todo esse tipo Você emagreceu de coisa. muito, está muito gordinha. Você tem que... Seu cabelo tá branco. Seu cabelo tá branco, Agora, esse negócio também de ficar falando de aparência desse, assim, você tem que ficar gordo, você tem que ficar magro, você tem que ficar de cabelo branco. Isso caiu. Isso caiu. Quer dizer, hoje você quer usar cabelo branco, você usa, se você quiser, se você se sentir bem magro, você fica magro, se você se sentir bem gordo, você fica gordo, não interessa mais, Alexandra. É difícil, nós estávamos falando que a indústria têxtil é uma indústria que emprega muita gente, é uma das mais antigas indústrias da humanidade, né? Então, são indústrias muito estabelecidas e que passaram a ser indústrias muito poluentes, né? Então, hoje, tem esse paradoxo também de ser uma indústria que dá muito trabalho no sentido de muito emprego, que é uma indústria que emprega, inclusive, muita mão de obra feminina. Exatamente. Então, é uma indústria que tem uma validade social muito grande, né? Então, é uma indústria que tem que ser muito, muito cuidada e muito olhada para que ela continue, mas que ela faça coisas elementos de menos poluentes, e a lei vai fazendo isso aos poucos, vai fazendo. Eu me lembro, Alexandra, quando eu comecei, nós tínhamos uma grande fábrica no tempo da Fiorut. Tinha determinados colorantes que você punha na água para ir embora, entendeu? De repente, não pode mais, por lei, vai tem multa e prisão se você fizer. Então, todas as fábricas puseram filtros, puseram tanques, puseram encanamentos apropriados com milhões de filtros. Por quê? Porque foi obrigado. E se você não é obrigado, o industrial e o sistema capitalista quer lucro. O máximo possível. O máximo possível. Então, se você não obriga, não sai. E como é que muda? Pressão do consumidor e o governo ir atrás. É isso. Né? Esses tem hoje. Entendeu? E as pessoas não fizeram nada. E a coisa que, se tivesse feito naquela época, talvez teria que ser menos radical hoje. Isso. Né? Agora, assim, a questão da moda é que a moda é uma indústria muito bonita. Ninguém fala assim, nossa, olha o cimento poluindo, porque o cimento é uma coisa horrorosa, né? Assim, minério de ferro, quer dizer... Mas também ninguém troca do jeito que troca. A moda mas é muito faz cimento, você né, trocar pra caramba, mas você não troca o cimento. É muito cimento. Você sai na rua hoje em São Paulo, só tem louca. construção civil. Só tem construção civil, uma coisa de louco. Ruas e ruas e bairros de casas estão sendo derrubados para construir isso aqui. E aquilo fica lá, né? Agora, a moda não. A moda é todo dia tá te cutucando pra você comprar uma coisa nova. Todo dia. Peça nova, troca de estação. Todo dia, troca de estação, e isso, aquilo, e uma novidade aqui. A nova cor que é a sensação. Entendeu?
É duro. Mas, ó, O vídeo mudou completamente também a percepção do que acontece fora, né? Porque todo mundo faz um videozinho e fica, não tem como não ser. mas você tem que se posicionar. Hoje tem que se posicionar. Tem que se A posicionar. omissão torna o silenciar. É cúmplice. Cúmplice. A omissão hoje é cumplicidade. Né? A omissão. Aquela coisa que a Djamila fala, não basta você dizer que não é, você tem que agir não racistamente. Né? É Muito isso. bem. Muito obrigada. Vamos lá. Adorei. Feliz Natal. Você também, meu benzinho. Você também. Obrigado, Jota. Glória. Obrigado por ter aceito o nosso convite.